luz do nosso Mestre Jesus esteja presente em nossos corações, hoje e sempre. Bom, vou dizer que eu estou mega feliz de estar aqui mais uma vez, de estar de volta. Eu não escondo de ninguém o grande amor que eu sinto pelo Lar Francisco de Assis. Por onde eu passo, eu sempre falo dessa casa com muito carinho, sempre indico a casa. E às vezes eu fico até meio sem graça, porque como eu faço palestra em várias casas, às vezes o pessoal olha meio assim, nossa, que preferência dela, mas eu não posso negar, realmente amo demais todas as vezes que eu tenho oportunidade de estar aqui nessa casa. E esse ano é um ano muito especial para mim, um ano muito feliz, eu diria. E poder retornar às atividades doutrinárias, voltando ao Lar Francisco de Assis, renova as minhas energias. Faz com que realmente eu me sinta preparada, fortalecida, animada para mais um ano. Então, a propósito, feliz 2017 para todo mundo. E esse ano é um ano muito importante para mim, muito feliz, porque eu escuto, sempre escutei, desde sempre, as pessoas falarem assim: a vida começa aos 40. Alguém já ouviu isso? Todo mundo fala, né? Que a vida começa aos 40. Pois é, esse ano eu estou entrando na minha versão 4.0, bem animada. Quer dizer, nem tão animada, eu teria ficado mais animada se vocês tivessem feito aquela carinha de não parece. Vamos lá, de novo? Então, eu estou entrando na minha versão 4.0. Melhorou bastante. Pois é. E já que dizem que a vida começa aos 40, eu fico pensando assim, meu Deus, isso significa que tudo de bom que já aconteceu na minha vida até agora foi só um ensaio? Poxa vida! Então realmente eu tenho muito motivo para comemorar. Estou animada com o que está por vir por aí. Se tudo de bom que já aconteceu foi ensaio, eu não quero nem pensar no que de melhor ainda vai acontecer. Pois é, e além de estar feliz por conta disso, eu tenho uma outra razão que faz com que este ano seja um ano muito especial para mim. E essa razão tem tudo a ver com a escolha do tema da noite. Esse ano eu comemoro que metade deste tempo, metade deste ensaio, eu compartilhei com o meu marido. Esse ano eu comemoro 20 anos de união. Então eu acredito que pelo menos uma bagagenzinha eu tenho para falar do assunto. E é baseado realmente na minha experiência que eu desenvolvi este estudo e que eu quero compartilhar com todo mundo. E isso me deixa muito feliz, porque eu sempre falo para os meus amigos assim, gente, não tem nada melhor do que dormir e acordar todos os dias ao lado daquela pessoa que nós escolhemos para dividir a nossa vida. E quando eu falo que nós escolhemos, eu estou falando isso baseada em tudo aquilo que a doutrina espírita nos ensina, em tudo aquilo que a doutrina espírita nos esclarece. Porque a doutrina espírita explica o que pra gente? Que nós somos espíritos imortais, que temos um destino certo, que é a perfeição, e até que a gente alcance essa perfeição, nós vamos passar por inúmeras experiências corpóreas. Ou seja, nós teremos inúmeras reencarnações. E a doutrina esclarece que todas as reencarnações, elas obedecem a um planejamento reencarnatório. Ou seja, existe uma programação para que esse retorno se dê da melhor forma possível, para que a gente tenha as maiores chances de sucesso. Então, quando nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório, nós fazemos algumas escolhas. Os espíritos, por exemplo, nos falam lá na codificação que nós escolhemos as provas, o gênero de provas pelos quais nós iremos passar. Ou seja, nós escolhemos os principais acontecimentos que vão fazer diferença na nossa vida. Então nós, antes de reencarnar, precisamos escolher algumas coisas do tipo: que corpo que eu vou ter? Eu vou ter um corpo feminino ou um corpo masculino? O que vai ser mais útil para mim nessa próxima existência? Vir num corpo de homem ou num corpo de mulher? Que país que eu vou nascer? Qual será a minha nacionalidade? Quem serão os meus pais? Quem serão os meus familiares?
Nós chegamos até a escolher quem serão os amigos que porventura caminharão com a gente nessa existência. Em relação a essas escolhas, Emmanuel fala algo para a gente sobre o casamento. Ele fala assim para a gente: o matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos. Então ele nos afirma que o casamento é uma dessas escolhas que nós fazemos lá na espiritualidade, na hora de realizarmos o nosso planejamento reencarnatório. É claro que nós somos espíritos livres, temos o nosso livre-arbítrio, e não necessariamente o fato de nós termos planejado significa que nós vamos executar. Significa que nós vamos fazer exatamente como nós planejamos. Então, de repente, pode ter alguém aí pensando: não, inglês, eu não escolhi antes de reencarnar este meu cônjuge, não, de jeito nenhum. Devia estar meio fora de mim. Mas a verdade é que pode ser, sim, que a gente esteja casado com alguém que a gente não planejou. Pode ser que a gente tenha planejado casar com A ou com B, mas no meio do caminho, antes mesmo de chegar naquele momento de conhecer aquela pessoa, nós fomos para uma balada que não estava na programação, uma balada que surgiu pelo caminho, e aí a gente se envolveu com outra pessoa e desviou o planejamento. O que não quer dizer que a nossa existência esteja perdida, porque nós não casamos com aquele que estava planejado. Só significa que nós vamos ter um pouquinho mais de trabalho para colocar as coisas nos eixos. Um pouquinho mais de dedicação para encontrar o caminho certo, para fazer com que as coisas deem certo. Mas também o fato de nós termos planejado e sim, ser possível o nosso casamento ter sido programado antes de nós retornarmos para cá, não quer dizer que a gente encontre por aí um monte de casais perfeitos. Alguém conhece um casal perfeito aqui? Não, né? Até porque um casal perfeito pressupõe a união de duas pessoas perfeitas. E nós sabemos que nós estamos num mundo ainda bastante atrasado espiritualmente e não temos nenhum exemplo de perfeição aqui. Mas muitos de nós conhecemos sim aquele casal que a gente admira, que a gente costuma dizer: é um casal 20, né, Jorge e Christian, que lindos! Pois é, mesmo os casais cuti-cuti, aquele casal lindo que a gente admira, eles são casais normais, que têm as suas dificuldades, que têm os seus problemas, que passam por certos apertos, que estão vivenciando essa crise como todos nós estamos, crise financeira, crise política, crise social. Eles são pessoas normais, que muitas vezes carregam problemas até íntimos, mas que nem por isso saem por aí jogando a sua vida nas redes sociais e dividindo os seus problemas e as suas dificuldades. Então é possível sim encontrar a harmonia no casamento. Isso por quê? Porque esses casais são pessoas que têm um firme propósito de fazer com que aquele relacionamento dê certo. Eles têm um firme propósito de cumprir com aquele compromisso que assumiram. O que não quer dizer que eles estão vivendo um mar de rosas. Mesmo aqueles casais que se dão super bem, né, que aparentemente merecem toda a nossa admiração e às vezes até aquela inveja branca que o pessoal costuma dizer que existe, como se existisse inveja branca, né? Mas enfim, mesmo estes casais, eles não são pares perfeitos, eles não são almas gêmeas, até porque na doutrina espírita nós não temos este conceito de almas gêmeas, né? Nós temos almas afins, espíritos que se parecem muito pelo seu gosto, pela sua forma de viver, mas no fundo, eles têm as suas pequenas diferenças. Então, quando eu parei para desenvolver esse estudo, uma das minhas principais fontes de pesquisa foi num livro chamado Vida a Dois. Esse livro é de Jamiro Filho, um mineirinho muito querido, adoro Jamiro Filho. E quando eu li esse livro, eu falei: puxa, bacana.
eu acho que é o tipo de assunto que a gente precisa desenvolver um pouco mais, levar um pouco mais para as pessoas. E aí Jamiro fala para a gente o seguinte, que o começo de tudo para um relacionamento, para um casamento dar certo, é nós nos conscientizarmos de que o casamento precisa ser cultivado diariamente, com carinho, com amor, com respeito. E aí, quando a gente começar a ter essa consciência, nós vamos ter a certeza de que é no dia a dia que nós vamos construindo um relacionamento duradouro. Porque qualquer grande obra precisa ser construída tijolo a tijolo, até que ela realmente possa ser finalizada. Então, ele diz assim pra gente, que um casamento, para perdurar, frequentemente precisa apenas de ajustes simples e de cuidados especiais na vida a dois. Então eu vou começar a enumerar algumas coisas para que a gente possa pensar que esses temas que nós vamos passar por eles agora são temas comuns a todos os casais. Todos os casais precisam passar por isso. O primeiro item é falar um pouquinho sobre as diferenças. Nós somos diferentes e dizem que os opostos se atraem, não é? Pois é, em questão de relacionamento, parece que isso ganha um peso um pouquinho maior. Quando a gente fala de relacionamento, parece que as diferenças ficam mais gritantes. Mas elas têm duas fases, as diferenças. A fase da época do namoro, né? Quando as diferenças parecem até tão bonitinhas, tão atraentes, parece até que é porque somos diferentes que nós nos completamos, né? E a fase pós-casamento, que aí elas perdem um pouquinho do encanto, as diferenças já não são mais tão bacanas assim, a gente já não tem mais aquela paciência, aquela tolerância com as diferenças dos outros. E na verdade, todos os casais apresentam diferenças. Quantos são os casais que a gente conhece por aí, por exemplo, que um é super bagunceiro, enquanto o outro é totalmente organizado, tudo arrumadinho, tudo tem o seu lugar. Eu tenho um cunhado que na casa dele, ele é o organizado, ele é tão organizado que ele adora colocar etiqueta nas coisas, tudo na casa dele tem etiqueta, a esposa dele fica louca com isso. Tem aquele que é mais gastão, adora esbanjar, e aí o outro já é mais reservado, né? Se preocupa mais em guardar um dinheirinho. Enfim, as diferenças são inúmeras. Tem aquele que é super popular, que adora tagarelar, onde chega é só sorriso para todo mundo. E o outro é mais tímido, quietinho. No começo tudo são flores, mas depois essas diferenças começam a incomodar. E essa questão das diferenças, ela é tão notória, ela é tão real, isso é tão verdadeiro, que isso já se tornou até motivo de piada, as diferenças entre homens e mulheres. Aí eu busquei algumas coisinhas só pra gente descontrair um pouquinho da internet. Olha a diferença de homens e mulheres. As mulheres, para ir na festa, elas têm um determinado sapato. Na balada, outro. Para ir logo ali, tem um modelinho especial. Aí tem o da academia, tem o de casa. Já os homens, bom, para festa é aquele tênis preto, para balada é o mesmo tênis preto, para ir ali, claro que é o mesmo preto, a academia é o tênis preto, para ir em casa, para ficar em casa, dispensa, não precisa. Fala para uma mulher que ela tem que ter um sapato só no armário dela. Acabou com a vida dela. O outro slide, esse é bem engraçado. É a missão de ir a C&A comprar uma calça. A mulher, ela entra no shopping, ela dá uma volta, passa naquele e volta. O homem, ele entra no shopping, ele chega na C&A. Status final, o homem, para comprar a calça, ele levou 6 minutos e teve uma despesa de R$55. Isso está defasado, tá, gente? Calça jeans, R$55, nem... A mulher, ela levou exatamente 3 horas, 26 minutos e teve uma pequena despesa de 846. E bem, alguém localizou a chegada da mulher na C&A? Só uma pequena diferença, gente. Não é tanto, né? Acho que ele não vai me obedecer.
O homem foi à lua e tirou 5 fotos. A mulher foi ao banheiro e tirou 37 fotos. Pequenas diferenças. Esse livro, não sei se alguém conhece, chama Homens são de Marte e Mulheres são de Vênus. Eu sugiro a leitura. É um livro muito interessante. Eu vou dizer que esse livro, não que o meu casamento tivesse passado em crise, mas ele salvou uma possível crise no meu casamento. Eu morava em São Paulo e não dirigia nessa época. Então meu marido me dava carona. O trabalho dele ficava além do meu e ele ia comigo no carro. E no carro eu ia tagarelando. Desde a hora que eu acordo, eu sou elétrica. E ia conversando com ele, e ele sempre meio calado. Para não dizer calado e meio. Aquilo me incomodava tanto. Aí esse livro caiu nas minhas mãos. Tem um trecho que fala que nós mulheres, homens, prestem atenção. Nós mulheres não precisamos da opinião de vocês. Nós não precisamos que vocês concordem ou discordem da gente. A gente não precisa de conselho. O que nós precisamos é falar. Então nos deixem falar. Mas para que a gente não fique com a frustração de que vocês não estão nos ouvindo, de vez em quando vocês podem soltar Poxa, foi mesmo? Basta, tá ótimo, isso nos deixa realizado, porque a gente fala, e tem certeza que vocês estão ouvindo, entendeu? Deu pra levar a dica pra vida? Isso salvou meu casamento, porque nunca mais enchi a paciência do meu marido no carro. Tipo, nossa, você nem tá prestando atenção no que eu tô falando? Ele tava sempre no dele. Ok. Bom, então, são as diferenças que nós precisamos aprender. Tanto que André Luiz fala assim pra gente no livro Sinal Verde. Vou ler de lá, fica mais fácil. Lembre-se de que as outras pessoas são diferentes e por isso mesmo guardam maneiras próprias de agir. Então nós realmente precisamos aprender a lidar com as diferenças, tirar da nossa cabeça de que o homem ou a mulher, enfim, que o nosso parceiro é a nossa alma gêmea, porque não é, né? Ele vai ter as particularidades dele como nós teremos as nossas. Naturalmente já somos diferentes. Isso sem contar que cada um de nós é um espírito em evolução. Cada um de nós tem um passado, cada um de nós carrega a sua história. Então, realmente, nós precisamos, em qualquer relacionamento afetivo, aprender a lidar com as diferenças. Buscar acertar o nosso passo. Tentar andar no mesmo ritmo. Isso vai facilitar. Respeitando sempre a individualidade do outro. Porque não é que nós casamos, que nós nos tornamos proprietários do outro. O outro continua tendo os gostos, as preferências, né? Então não necessariamente a gente precisa estar o tempo todo grudado um com o outro. Um outro item para a gente pensar está relacionado aos detalhes. Porque nós podemos afirmar, sem sombra de medo de errar, que um casamento é feito de detalhes. Olha que frase linda de William Shakespeare. Aprendi que são os pequenos acontecimentos diários que tornam a vida espetacular. Então a verdade é que o casamento realmente é construído dia a dia, detalhe por detalhe. A gente não pode deixar que o tempo leve o relacionamento para a rotina. A gente não pode deixar que aquele encanto do namoro acabe porque o tempo está passando. Sabe aquele agrado gostoso, aquela atenção, aquele afeto de acordar o outro com um beijinho de bom dia, de perguntar como ele dormiu. Gente, não é porque a gente dorme e acorda todos os dias ao lado daquela pessoa que o bom dia se torna desnecessário. De jeito nenhum. Aquela pessoa merece aquele nosso sorriso, aquele bom dia. Ah, não, Cleice, eu não gosto de dar bom dia. Não tem problema, vai no banheiro, escova o dentinho, passa o perfuminho e volta e dá um bom dia. Mas o bom dia precisa existir. A preocupação de dormir bem, ter uma boa noite de sono, não faz mal, muito pelo contrário. Sabe aquelas delicadezas, aqueles pequenos detalhes de escrever um bilhetinho? Hoje em dia a gente está
tão viciado no eletrônico que escrever um bilhetinho de próprio punho é a coisa mais carinhosa que a gente pode fazer. Outro dia eu fiz isso com meu marido, achei que fazia tempo que eu não escrevi um bilhetinho. Aí escrevi um bilhetinho num papel bem pequenininho assim, coloquei dentro da carteira dele, já pensando, na hora que ele for abrir a carteira na rua para pegar um dinheiro para fazer alguma coisa, olha que surpresa, 20 anos depois. Então assim, não tem por que a gente deixar os pequenos detalhes de lado. Outra coisa importantíssima, principalmente comigo, se meu marido esquecer de uma coisa dessa, lembrar do aniversário do outro. Ai, que coisa gostosa lembrar que é o aniversário da pessoa, ou que é o aniversário de casamento. A gente só precisa ter alguns cuidados, porque o meu marido, por exemplo, tem problema com isso. Ele é assim, inconformado comigo, porque nós, quando nos casamos na igreja católica, por exigência do meu sogro e da minha sogra. E não tinha vaga no cartório no mesmo dia que seria a cerimônia no religioso. Então nós casamos no cartório, no civil, num sábado, e só no sábado seguinte nós casamos no religioso. Claro que eu quero que todos os anos ele comemore 2 aniversários de casamento, né? Casei em dias diferentes. Então ele fica, pelo amor de Deus, Gleice, na próxima encarnação me lembra, se a gente casar de novo vai ter que ser tudo no mesmo dia. Mas que a gente possa lembrar desses pequenos detalhes. Por quê? Porque o casamento, o sucesso do casamento é construído em cima de detalhes, mas o fracasso também. Detalhes podem acabar com um casamento. Então cabe a nós termos sim um olhar bem atento a estes detalhes. Um outro item que diz respeito a todos os casamentos, não tem como a gente fingir, são as finanças. Fazer uma análise de como tem sido o nosso convívio financeiro. Nós temos tido muitas brigas, muitos desentendimentos por conta de questões financeiras, ou nós conseguimos um ambiente mais harmonioso, um ambiente mais de acordo com o que um pensa, com o que o outro pensa. Isso é uma questão para se pensar, porque pelo menos teoricamente o casamento tem que ser a união de 2 pessoas que buscam realizações em comum, realizações no campo material e no campo espiritual. Então, vamos pensar aqui, se numa relação afetiva, o que nós temos de mais valor é o nosso coração, é o nosso sentimento, e esse a gente entrega para o outro sem preocupação nenhuma, por que nós vamos ter tantos cuidados com o dinheiro? Por que nós vamos nos preocupar tanto com os bens materiais, dizendo, este é meu, este é seu, eu controlo o meu, você controla o seu? Será que realmente este é o melhor caminho? Será que uma conversa, será que um combinado? A minha avó tinha uma frase que eu amo muito e eu uso sempre, que eu acho que faz todo sentido. Ela dizia assim, o que foi combinado, acordado está. Como quem diz, a minha palavra vale. Eu estou combinando com você, então eu estou entrando num acordo com você. Então que a gente possa conversar com o nosso cônjuge, que a gente possa realmente chegar a um consenso na questão financeira. Porque se 2 pessoas que não conseguem repartir o seu dinheiro, que não conseguem repartir as suas coisas, será que vão conseguir repartir os seus sentimentos? Será que vão efetivamente conseguir repartir suas emoções, seus ideais, seus sonhos? E mais, será que vão conseguir repartir as suas quedas? Porque sim, as quedas também fazem parte do relacionamento. Nós também passamos por momentos difíceis. Então, se a gente não consegue administrar algo como o dinheiro, talvez a gente também tenha dificuldade de administrar outros valores dentro do casamento. Então isso realmente é algo para se pensar, para que a gente possa buscar encontrar juntos a melhor forma de gastar, a melhor forma de investir, a melhor forma de aplicar o dinheiro. Não quer dizer que vai ter sempre o consenso, que a gente vai sempre chegar a um acordo bacana, mas que de vez em quando um ceda, da outra vez o outro, e assim a gente tente
não fazer com que o dinheiro, com que as finanças seja motivo de briga e de desentendimento dentro do relacionamento. Um outro item que precisa fazer parte de todos os relacionamentos é a questão do diálogo. O diálogo num relacionamento ele é imprescindível. Embora tenha alguns ditados por aí que as pessoas dizem assim, né? Ai, quem conversa muito dá bom dia a cavalo. Ai, em boca fechada não entra mosca. Mas vamos ser bem sinceros. Um bom bate-papo, né? Uma conversa descontraída, faz com que a gente relaxe, seja com quem for. Com os amigos é sempre muito legal, com alguém mais experiente, um pai, uma mãe, é sempre enriquecedor. E por que não com o nosso cônjuge? Por que nós vamos mantendo distâncias e diminuindo o diálogo que existe? É engraçado que na época de namoro, os namorados conversam por horas a fio, nunca falta assunto. Estão sempre ali querendo estar junto, conversar, e conta sobre a infância, e conta sobre a adolescência, e conta sobre o trabalho, tudo que acontece chega para o encontro à noite e quer dividir com o outro. Mas parece que quando casa, esse papo, essa conversa já não fica mais tão agradável. Mas nós precisávamos pensar um pouquinho sobre isso. Precisamos aprender a desenvolver o hábito de conversar, de falar sinceramente com o outro, de ser claro, de mostrar para o outro o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente espera do outro. Porque é muito fácil a gente querer que o outro tenha uma bolinha de cristal que adivine as nossas vontades. Isso não existe. Se nós não formos claros, se nós não deixarmos ali o branco no preto, explicando direitinho o que a gente espera daquele relacionamento, depois a gente não vai poder cobrar do outro. Não vai poder falar, mas você não fez. Claro, eu não sabia que você queria que eu fizesse. Então a conversa realmente é a melhor maneira de nós conduzirmos um relacionamento harmonioso. Nada de esperar bola de cristal por parte do outro. E é justamente por falta do diálogo que muitos desentendimentos acontecem nos relacionamentos. A maior parte deles vem exatamente por falta desse diálogo, né? Quando o outro começa a falar, a gente já vai se defendendo, já vai na defensiva, achando que a razão está sempre com a gente. A gente nem espera o outro concluir a linha de raciocínio dele, a gente já está se justificando. Não, mas que não foi bem assim, eu só fiz isso porque você disse. E aí o desentendimento está armado. A gente precisa realmente pensar que num diálogo existem duas fases distintas: a hora de falar e a hora de ouvir. A hora de falar, nós precisamos falar com um tom de voz que passe respeito, que passe segurança, sem ofensa, sem criticar. E na hora de ouvir, a gente precisa ouvir com atenção, se possível, olhando nos olhos, deixando o outro concluir a linha de raciocínio dele, esperando que ele finalize o que ele tem para falar, né? E é muito importante também na hora de diálogo, gente, para a gente não cair nos desentendimentos, é nós evitarmos exumar cadáveres. As mulheres principalmente, meu Deus do céu, como a gente tem facilidade de buscar lá atrás. Já se passaram 15 anos e aí ela vira para ele: mas você lembra daquela vez que nós brigamos? Claro, eu lembro bem que nós brigamos porque você deu uma olhada para aquela boazuda que passou do lado. Pelo amor de Deus, tem que conversar, conversa, mas conversa logo, resolve o problema ali. Resolvido o problema, enterra o defunto. Não volta a desenterrar esse defunto em outro momento, em outra. A briga não era nem por isso, e a gente começa a buscar lá atrás. E aí realmente fica bastante difícil. Um outro ponto muito comum a todos os relacionamentos é a questão das desconfianças, dos ciúmes. Como é um veneno esse bendito ciúmes. Mas antes da gente falar dele, vamos ver o que o dicionário da língua portuguesa fala e como ele define os ciúmes. Diz assim: ciúme, sentimento doloroso causado pelas exigências de um amor inquieto, pelo desejo de possuir a pessoa amada,
pela suspeita da infidelidade. É um sentimento doloroso. O dicionário nos diz isso. É um sentimento doloroso que muitas vezes faz mais de uma pessoa sofrer. Porque sofre quem é o alvo dos ciúmes, mas sofre também quem sente os ciúmes. E tem ainda aqueles que convivem com o casal e que sofrem as consequências do ciúme. Então, realmente, o ciúme é algo para a gente pensar. Se ele for muito intenso, ele precisa de ajuda profissional. Mas nós precisamos aprender a lidar com esta falta de confiança, com este desejo de possuir, de mandar, de ser o dono do outro. Pode ter algumas pessoas que digam que os ciúmes é o temperinho do amor. Eu gosto tanto que ele sinta ciúmes de mim, eu me sinto tão envaidecida. Oi? É assim mesmo? Será que o ciúme é benéfico? Será que o ciúme é a forma da gente renovar o nosso ego? Será que não existem outros caminhos? Será que os ciúmes é a expressão do amor? Tem muita gente que diz, né? Que comete loucuras por amor. Por amor, não. Por ciúme, sim. E o ciúme realmente destrói um casamento. Ao invés de prender o cônjuge com a gente, afasta. Ninguém gosta de se sentir sufocado. Todo mundo preza pela sua liberdade. E o ciúme tem uma coisa curiosa, que quando nós somos alvos de alguém ciumento demais, ele provoca em nós algo do tipo, que vontade de me vingar. E a gente nem tem tanto ciúmes da pessoa, mas a gente também espezinha a vida dela. Então deixa estar que eu também vou pagar com a mesma moeda. E no final, todo mundo sofre. Então vamos relacionar algumas coisas em relação ao ciúme. O ciúme não prende o parceiro. Pelo contrário, o ciúme expulsa o parceiro de perto de nós. O ciúme não melhora o casamento, ele deteriora. Falsa ilusão achar que se nós demonstrarmos ciúmes, nós estamos demonstrando zelo pela pessoa. Não, nós estamos dizendo para ela que nós não confiamos nela, que nós não confiamos no amor dela por nós. E mais, nós estamos claramente demonstrando que nós não confiamos em nós, que nós não somos capazes de cativar, de atrair efetivamente um amor sincero e fiel. O ciúme não impede a infidelidade, proporciona. Já ouviu aquela história do então eu vou deitar na cama para poder, já tenho fama, então vou deitar na cama. Pois é, muito ciúme, muita vigilância, aquela coisa de estar prendendo o outro faz com que o outro comece a pensar em possibilidades. Às vezes o outro não está nem olhando para o lado, não está nem se preocupando com quem passa, mas aqueles ciúmes desperta nele a curiosidade. Ele está fazendo tanto drama, deixa eu olhar para ver quem é, deixa eu olhar para ver. Isso sem contar que o ciúme cria situações, né? Então ele não aumenta o amor, ele aniquila, ele não dá a vida, ele tira. Quantas notícias nós já ouvimos, né? De pessoas que matam por amor, de pessoas que dizem, se não for meu, não vai ser de mais ninguém. Então a gente precisa realmente repensar, porque nós acabamos destruindo no outro o sentimento bom que ele tem em nós. Então, ciúmes pode ser considerado sim um veneno do relacionamento, uma doença, uma chaga que precisa ser tratada. E vamos pensando nisso, vamos tentando olhar para o ciúme como algo que precisa ser trabalhado. Às vezes eu vejo amigos meus falarem assim dos filhos pequenos, olha só como que ela é, tão ciumenta, parece comigo, como se isso fosse algo bacana. Então, se somos ciumentos, se temos consciência de que somos, vamos nos tratar, vamos buscar nos melhorar, vamos buscar
ser uma referência melhor para os nossos filhos. Vamos mostrar para os nossos filhos que não é esse o caminho, não é esse o caminho para um relacionamento duradouro e de confiança. Uma outra questão que muitos relacionamentos passam em comum é a questão do trabalho. Nos dias de hoje é muito comum nós, na nossa sociedade moderna, termos o consumismo como base das nossas relações. E com isso faz com que a gente se preocupe demais com o patrimônio que nós vamos deixar para os nossos filhos. Uns porque não tiveram e aí pensam, eu quero dar para os meus filhos tudo o que eu não tive. Outros porque realmente valorizam as questões dos bens materiais, acham que isso é o que realmente vai ter peso na educação dos filhos. Quando os meus filhos forem adultos, eles vão olhar para trás e vão reconhecer o duro que eu dei, o quanto eu me esforcei para dar o melhor que eles podiam. E isso é realmente algo muito preocupante dentro do relacionamento, porque quando os cônjuges começam a dar valor excessivo às conquistas dos bens materiais, o tempo que eles passam a dedicar ao trabalho costuma não se encaixar direito com aquele convívio familiar. E isso começa a gerar problemas. Então vamos ficar atentos, porque nós estamos num mundo material, estamos encarnados porque precisamos da matéria. Então é normal que a gente busque algum conforto, é normal que a gente queira ter uma vida material um pouco tranquila, mas os excessos podem também ser um veneno para o relacionamento. Então vamos pensar que nós precisamos lembrar que o mais importante é nós mostrarmos para os nossos filhos que existem outros valores, outros sentimentos nobres. Vamos falar para os nossos filhos das virtudes de ser um homem de bem. Vamos falar da importância e demonstrar a importância de ter a nobreza de um caráter honesto, mostrando para eles o quanto de valor tem nós nos preocuparmos com o outro, em colocarmos em prática o amor ao próximo que Jesus tanto nos ensinou. Certamente valores assim serão valores duradouros, porque estes são os nossos verdadeiros valores espirituais. Então que a gente possa colocar um certo equilíbrio nessa dedicação ao trabalho. Alguns falam assim, não, mas eu só estou trabalhando muito nessa intensidade toda porque eu ainda sou jovem, e enquanto eu sou jovem eu preciso aproveitar essa minha energia, essa minha vitalidade. Só que o tempo passa. E quando nós nos dermos conta, talvez o abismo criado dentro da família seja grande demais e difícil de ser recuperado. Vamos lembrar que os bens materiais são bens transitórios. Quantas não são as notícias que nós temos ouvido por aí, que devido à crise, famílias que tinham uma situação financeira confortável, que tinham uma situação financeira favorável, hoje estão enfrentando desemprego, estão precisando fazer cortes no seu orçamento, estão precisando economizar. Isso para não dizer famílias que estejam efetivamente passando apertos, necessidades financeiras. Então vamos parar e dar a César o que é de César. O trabalho é extremamente importante. Aliás, a doutrina espírita nos fala da lei do trabalho, como uma necessidade nossa de progresso e de evolução. O que nós não podemos é errar na medida. É lembrar que realmente os nossos filhos merecem de nós, a nossa família, o nosso casamento merece de nós o nosso tempo, a nossa dedicação, a nossa atenção. O maior patrimônio que nós podemos deixar para eles são os nossos exemplos. Exemplo de bondade para com todo mundo, a manifestação do nosso amor ao próximo, o desprendimento dos bens terrenos, dando a eles o seu devido valor. Lembrando sempre que nós também, paralelo a isso, precisamos cultivar os nossos valores espirituais. Que possamos lembrar que
para uma família harmoniosa faz toda a diferença uma religião. Somos espíritas, então vamos conduzir a nossa família à casa espírita. Somos católicos, vamos conduzir a nossa família a uma igreja católica. Mas vamos desenvolver dentro do nosso lar valores religiosos, né? Ou pelo menos valores morais elevados, de acordo com tudo aquilo que o Cristo nos deixou com os seus exemplos. Um outro ponto que afeta todos os relacionamentos é a questão da intimidade. Porque para alguns relacionamentos o assunto sexo acaba sendo motivo de desencontros. E o sexo é algo natural. Todo relacionamento precisava ter, né, em mente a importância de se conversar sobre esse assunto. É importante que o outro saiba o que a gente espera, o que a gente gosta, o que não nos deixa confortável. O diálogo, mais uma vez, vem como uma solução para a questão do sexo. E lembrando também que o sexo em si, ele não se dá somente na hora do ato conjugal, lá no quarto com as portas fechadas. O sexo, na verdade, ele começa ao longo do dia. É com aquele bom dia, lembra importante do início da manhã? Isso já é um preparo. É um bom dia, uma ligação durante o dia, é uma mensagem para saber se está tudo bem. É chegar em casa num dia comum e levar uma flor. Uma flor. Ai, por que eu estou ganhando essa flor? Porque você é especial. Tudo isso é um preparo para a intimidade do casal. Agora, desentendimentos, brigas, bateção de porta, gritaria dentro de casa, ofensas, tudo isso dificulta. Não adianta achar que vai entrar lá no quarto e vai passar uma borracha em tudo que aconteceu no dia. Talvez os homens até sejam assim, mas as mulheres não são. As mulheres precisam ser conquistadas. E o ato sexual, que é algo tão importante dentro de um casamento, não é a atividade mais importante, mas tem o seu peso de importância. Precisa ser realmente conquistado. É uma situação que depende dos dois fazer com que o casamento entre por essa linha harmoniosa. Emmanuel diz assim pra gente: não é ter relação sexual para ser feliz, mas sim ser feliz para ter relações íntimas. Aquela pessoa que se sente insatisfeita no relacionamento não vai se entregar afetivamente, sexualmente, de boa vontade. Então são pequenos temperinhos, pequenas coisinhas que nós podemos fazer que realmente renova de tempos em tempos aquela chama do amor, aquela chama do desejo sexual. É uma roupa íntima adequada, é uma palavra carinhosa, é um final de semana fora de casa, deixa as crianças com a mãe, com a sogra, enfim, vai passear um pouquinho, leva para tomar um sorvete do McDonald's, não tem dinheiro para um jantar romântico, não tem problema, um sorvetinho já é um motivo. Nós moramos aqui próximo da praia, vamos dar uma volta na beira da praia. Então são pequenas coisinhas que vão favorecer a intimidade, né? Porque o sexo realizado com amor nos trará grandes alegrias. Sem amor ele vai trazer grandes frustrações. O casamento e o lar são os grandes laboratórios da evolução. Por que a gente fala que o casamento e o lar são os grandes laboratórios? Porque a espiritualidade nos fala que quando nós saímos lá da espiritualidade e nos comprometemos em formar uma família, nós sabíamos que iríamos enfrentar dificuldades, que precisaríamos passar por certas experiências. Às vezes nós viemos nessa existência para realmente compartilhar a nossa vida com alguém
com quem nós temos compromissos de outras vidas. Então a gente já veio sabendo que não seria um mar de rosas, mas viemos comprometidos. Demos a nossa palavra lá de que viríamos para ter sucesso, porque ninguém planeja, ninguém programa uma reencarnação para chegar aqui e fracassar. Mas quando nós chegamos, cabeça dura que somos, nem sempre queremos colocar empenho, esforço e nos dedicarmos para fazer com que a coisa dê certo. Emmanuel nos diz no livro Vida e Sexo, pela psicografia de Chico, o seguinte: o casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Então, o convívio, né, no casamento é justamente para que nós possamos ajudar uns aos outros. É justamente para que a gente possa ajudar aquela pessoa a trabalhar as suas imperfeições, as suas limitações, mas também igualmente para que ela possa nos ajudar na nossa reforma íntima, para que ela possa nos dar o seu ombro amigo, a sua mão firme na hora das dificuldades. E não para que a gente viva em pé de guerra. A união, né, o casamento, pode sim ser uma união de alegria, de amizade, de cumplicidade. Por tudo que a gente falou essa noite, eu acho que a grande lição, né, a grande dica para que os relacionamentos sejam mais duradouros é efetivamente a importância do diálogo. É efetivamente a importância de nós sermos sinceros com o outro e buscarmos estimular o outro a também ser sincero com a gente. Agora, existem sim provas difíceis de nós suportarmos e às vezes chega aquele momento que a gente não tem para onde ir, que a gente sabe que se continuar junto a coisa vai ficar feia. A gente sabe que as brigas serão mais intensas e para partir para a ignorância e partir, talvez, para desentendimentos mais sérios, pouco custa. E aí? E nesse caso, o que devemos fazer? Insistir, porque afinal de contas, nós nos comprometemos com aquele espírito e temos que levar a nossa cruz até lá, no final? Não. Quando um relacionamento passa do limite do respeito, ele está na hora de ser repensado. Se todas as tentativas já tiverem sido esgotadas, está na hora então da separação. Mas não da separação do tipo, deixa eu me livrar desse traste. Não, eu não tive forças suficientes para levar isto até o fim, de forma que nós dois tivéssemos sucesso. Então eu vou adiar este resgate, porque nós teremos certamente novas oportunidades em outra vida. Então, quando nós nos livramos aqui, não necessariamente significa que nós estamos riscando essa pessoa do nosso convívio, a menos que o programado tenha sido realmente levar aquele relacionamento até aquele ponto e conseguirmos uma separação amigável, onde ambos estavam certos de que essa era a melhor solução. No contrário, vamos esperar que lá na frente teremos novas oportunidades. Não necessariamente como marido e mulher, mas com certeza num convívio próximo. Então vamos sim pensar que existe a possibilidade da separação. Existe sim a possibilidade do divórcio. Aliás, talvez essa possibilidade seja mesmo a melhor forma de evitarmos um mal maior. E dentro de tudo que a doutrina espírita nos fala, nós precisamos ter este olhar mesmo espiritual para o assunto casamento. Casamento não é brincadeira. Segundo o que Emmanuel nos disse lá no início, casamento é sim um planejamento realizado
realizado por nós. É um compromisso que nós precisamos nos empenhar para levar adiante e levar da melhor forma possível. Um casamento pode ser sim um casamento feliz. Um casamento feliz não é um casamento sem problemas. Isso não existe. Todos nós vamos enfrentar dificuldades, mas que a gente possa encarar isso com bons olhos. Eu estou muito feliz, né? 20 anos de casada, metade da minha existência eu passei ao lado dele e espero, se Deus permitir, passar ainda outra temporada pela frente. Mas eu estaria mentindo se eu dissesse que não existem as pedras no caminho. Aos jovens, né, que fique essa informação. A vida não vai ser um mar de rosas, mas ela pode ser muito feliz. Depende de nós, depende do nosso esforço, da nossa dedicação. E lembrando sempre que casamento, na maior parte das vezes, ainda traz a carga de responsabilidade em relação à educação dos nossos filhos. Então vamos pensar com mais maturidade, com mais seriedade, antes de termos brigas na frente das nossas crianças. Vamos pensar um pouquinho antes de desautorizar o outro, né, o outro cônjuge, em relação à educação dos filhos. Um lar harmonioso faz toda a diferença. Então que possamos lembrar do recurso de auxílio para um lar harmonioso, que é a realização do Evangelho no lar. A doutrina espírita nos esclarece sobre a importância de realizarmos o Evangelho no lar na nossa casa. A realização do Evangelho no lar cria toda uma cúpula protetora ao redor da nossa casa. Existem literaturas que dizem que a realização do Evangelho no lar levanta uma antena luminosa na nossa casa, sinalizando para a espiritualidade que lá existe uma família que realiza o Evangelho no lar. Então, nós temos também recursos extras para nos auxiliar. Então, que possamos sair daqui hoje refletindo um pouquinho, porque o casamento é sim, né, um compromisso evolutivo individual numa caminhada a dois. Nós vamos responder pela nossa evolução como espíritos que somos individualmente. Mas olha como Deus é generoso. Ele permite que nós tenhamos um companheiro nessa caminhada. Então que a gente possa olhar para o nosso cônjuge não como um rival ou como alguém difícil de relacionamento, mas realmente como um apoio, como um amigo, como um companheiro de jornada. Porque numa vida a dois, a caminhada se torna mais leve. Isso, muita luz para todos nós.